A graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Já tem mais de um mês que eu não faço nenhum vídeo, eu fiquei aí num recesso do Facebook, até para eu tirar a dependência e me descontaminar. Eu queria provar um pouco a questão do meu domínio próprio, para saber até que ponto realmente eu, né, teria o domínio próprio de ficar um bom tempo sem utilizar o Facebook. E graças a Deus consegui, entrava lá uma vez ou outra, porque não era um jejum, não era um propósito, era apenas um recesso do Facebook. Eu estou aí de volta. Na verdade, eu pretendo não escrever muito no Facebook, eu pretendo mais fazer vídeos mesmo, e no máximo um vídeo por semana, né? Não estourando 2 vídeos por semana, e continuar marcando vocês, né? Mas vocês estão livres aí, eu sei que para querer ou não que eu marque, né? Se alguém não quiser, é só colocar lá uma mensagem para mim e falar assim: pô, Luiz, não me marca mais não, e aí eu com certeza não vou mais te marcar, entendeu? Mas fora disso, eu gostaria da sua atenção e eu quero falar sobre esse tema. Acabou o amor, posso me divorciar? Se você não ama a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento, como diz as Escrituras, você pode se divorciar. Se você tem os mandamentos de Deus e não os guarda, você pode se divorciar. Aliás, se você não tem essas duas coisas, você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode cometer qualquer pecado. Se você não ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e se você conhece os mandamentos dele e não os guarda e não dá a mínima para o que Jesus diz, para o que Deus diz, você pode, né, se divorciar a qualquer momento, a qualquer instante. O vento que passar, o problema que tiver, você pode fazer qualquer coisa. Agora, se você tem os mandamentos de Deus e se os guarda, inclusive tem até um versículo que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado de meu Pai. É interessante isso, né? Quer dizer, para você ser amado de Deus, você tem que guardar os mandamentos dele. Isso é muito profundo. E qual é um dos mandamentos dele? Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Então aqui Jesus impõe uma única condição para o divórcio, única, que é exatamente a questão da imoralidade sexual, no grego porneia. O autor aqui, Mateus, utilizou a palavra porneia, que significa imoralidade sexual ou prostituição, para designar essa análise de Jesus acerca do divórcio. E aí alguém pergunta: poxa, mas eu já não amo mais, eu já olho para o meu marido ou para minha esposa e eu vejo como um irmão, como uma irmã. Ou pior ainda, eu já nem suporto mais olhar para a cara dele. Se você é crente, infelizmente, já que você comprou a carne, vai ter que roer o osso. Agora, isso se você ama a Deus de todo o seu coração e se você guarda os mandamentos. Veja bem, quem disse isso? Foi o próprio Jesus. E quem era Jesus? Jesus era Deus, né? A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, é lógico que quando os fariseus fez essa pergunta, Jesus estava careca, estava cansado de saber que o amor no casamento acaba.
Jesus estava cansado e careca de saber, né, que existe problemas de incompatibilidade de gênio no relacionamento. E aí, muitas das vezes, o marido entra em atrito com a mulher e a mulher entra em atrito com o marido, né? Jesus estava cansado de saber que existiam muitos casamentos que são casados até mesmo fora, até que são feitos até mesmo fora da vontade de Deus, né? Pessoas que se casam de forma errada. Deus sabe que um não é feito para o outro, né? Por causa da sua personalidade, por causa das suas manias, por causa dos seus problemas. Jesus já sabia disso tudo. E, no entanto, quando ele foi perguntado, ele só deu um único motivo para se divorciar. Ele poderia ter muito bem aproveitado esse momento, né, e ter falado, olha, mas quando o amor acabar, é melhor pular fora. Olha, mas se tiver havendo brigas, desavenças, discussões, olha, é melhor picar mula. Mas ele não falou isso. Ele usou um termo, porneia, que significa imoralidade sexual, né? Curiosamente, ele não usou um termo específico para adultério, porque alguns mais radicais, como por exemplo o pastor Paulo Júnior, um homem de Deus, né, tremendamente de Deus, ele é muito radical, e ele diz que até mesmo com relação ao divórcio, com relação ao adultério, não se poderia divorciar, porque o termo aqui no grego não é de divórcio, é porneia, que está falando sobre prostituição, sobre imoralidade sexual. Então, já que ele não colocou especificamente o termo em grego que se refere ao divórcio, então nem se a pessoa, que se refere a adultério, então nem por adultério, só por prostituição, né? Tem um outro termo também que a gente usa muito, além de prostituição, que eu esqueci agora. Então ele fala, não. Aí ele dá o argumento dele. E qual é o argumento dele? O argumento dele é o seguinte: quando Jesus está falando aqui moralidade sexual, ele está falando porque naquela época, quando as pessoas faziam um contrato, elas eram praticamente casadas, mas só podiam ter relações sexuais depois de um ano. Quando o marido, depois de ter feito a casa, depois de ter mobiliado a casa, aí fazia festa nupcial, e quando tivesse relação sexual, aí sim seria adultério, e aí a partir daquele momento, mesmo que um ou outro adulterasse, não poderia se divorciar. Antes disso, por causa da prostituição, até poderia. Mas Jesus utilizou o termo porneia exatamente porque, se ele usasse o termo que designa o adultério, é lógico que muita gente ia acreditar que por outros motivos poderia se divorciar, né? Quer dizer, por outras condutas sexuais ilícitas poderia se divorciar. Então ele usou um termo genérico que cabe tudo, cabe adultério, cabe prostituição, cabe fornicação, lembrei agora, não é? Para generalizar a situação a fim de pegar tudo, não é? Então, quer dizer, na verdade, ele está englobando com isso imoralidades sexuais, está englobando adultério, está englobando fornicação, está englobando prostituição, não é? Então, isso é uma coisa bastante interessante. E eu acredito mais, eu acredito que até a questão da pornografia, né? Já que Jesus falou que se nós no coração e na mente fantasiarmos relações sexuais com uma outra pessoa sem ser o nosso cônjuge é adultério, eu creio que até também nesse sentido é permitido. Fora disso, lamento vocês progressistas, lamento os teólogos, os apóstolos, os pastores que são da teologia liberal, não é motivo para se divorciar. Tem um texto que diz assim: é melhor morar em cima de uma laje do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta.
Curiosamente, o autor desse texto, ele falou exatamente que é melhor morar em cima da laje que laje, da laje da casa dele, que ele está casado com aquela mulher. Quer dizer, ele não deu opção para ele sair daquela casa e morar numa outra casa, né? Quer dizer, para você ver como a situação é tão séria. Então, pense bem antes de casar-se. Ore muito, jejue muito, mesmo assim ainda não é suficiente. Porque há sinais que Deus manda, que a pessoa manda, né? Para você pular fora, rapar fora, antes de contrair o casamento. Ah, mas eu sou infeliz. Ah, desse jeito eu nunca vou ser feliz. O conceito de felicidade na Bíblia é muito diferente do que a gente tem noção do que é e do que o mundo ensina que é. O conceito de felicidade é algo... Felicidade é um estado de espírito, não é um acúmulo de coisas e não é aquilo que está acontecendo de bom conosco. Futuramente eu irei fazer um vídeo falando acerca do que é felicidade. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo. Eu pretendo não marcar, pelo menos hoje, ninguém, mas compartilhe esse vídeo, tá ok? Graça e paz, Deus abençoe. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aqui, depois eu respondo embaixo. Um abraço, tchau.